prosseguindo com o quadro Heróis da Ação, e agora relacionado com o ator e artista marcial Jean-Claude Van Damme, eu vou falar aqui do primeiro filme onde o Van Damme apareceu oficialmente, tá? Embora ele não faça o papel principal, que é um filme de 1985 chamado Retroceder Nunca, Render-se Jamais. E antes de eu comentar sobre o filme, eu vou ler aqui algumas informações e curiosidades extraídas no site Wikipedia. No Retreat, No Surrender, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, é um filme de artes marciais de 1985, dirigido por Corey Wenham, alguma coisa assim. Aí, inclusive, eu queria soltar algumas coisas aqui interessantes. Esse Corey Wenham, ele havia participado do filme A Fúria do Dragão, Bruce Lee, e depois ele faria uma participação no Jogo da Morte, mas ele não estava, acho que essas cenas não foram filmadas, tá? Enfim, só ressaltando aqui algumas curiosidades. Dirigido por Corey Wenham em sua estreia na direção de cinema americano. É o primeiro título da franquia Retroceder Nunca, Render-se Jamais, cujos enredos e personagens são em grande parte independentes. O filme é estrelado por Kurt McKinney, com um elenco de apoio composto por Jean-Claude Van Damme, D.W. Fayos, Kate Sileno e Kim Tai-chung. O filme foi lançado na Itália em 20 de outubro de 1985 e nos Estados Unidos em 2 de maio de 86. Kurt McKinney interpreta, enfim, né? Aí já spoilers, não vou ressaltar nada aqui. Algumas curiosidades aqui, outras. O filme foi escrito por Kate W. Strandberg após ser contratado por Ning-Si Wen, dono do Seasonal Film Corporation, para montar um roteiro para eles, apesar de nunca ter feito isso antes. Van Damme foi escalado para o filme e causou problemas no set por contatar fisicamente outros atores e dublês continuamente durante as cenas de luta, mesmo depois que o diretor Yuen lhe disse para não fazer isso. Após o lançamento, o filme recebeu críticas negativas, com foco na história, que muitos críticos acharam muito semelhante a Karate Kid e O Último Dragão, que também é um filme muito bom, e Rocky 4. Enfim. Mas algumas curiosidades aqui. O elenco do filme, né? Jean-Claude Van Damme foi escalado para interpretar, não vou dizer aqui, né? Enfim. No set de filmagens, ele deu um chute giratório em Pete Cunningham, deixando-o inconsciente. O ator e artista marcial Timothy Baker afirmou que, durante as cenas de ação no set, o gerente de produção e diretor Corey Wenham instruiu Van Damme a não fazer contato com os outros atores e dublês. Apesar dos repetidos avisos, Van Damme continuou a fazê-lo, dando chutes em Baker durante as filmagens. Outros atores e artistas marciais alegaram que Van Damme não foi imprudente com seu contato físico, incluindo Ron Pownell, que disse: seu controle não era como o meu, mas não tive reclamações. Van Damme originalmente tinha um contrato de dois filmes com Strandberg, mas quebrou seu contrato. Enfim, né? Lida aqui algumas curiosidades sobre o filme. E olha só que interessante. O Van Damme, ele já causava danos nos caras ali no set de filmagens. Porque se a gente for pensar, né? Ele fez isso, resultou em alguns problemas. Mas, cara, vamos falar a verdade aqui. Eu ressalto que o documentário da TV Record mencionou na época. O Van Damme queria ser perfeito. Ou Jean-Claude Van Damme. Ele queria ser perfeito. Ele não queria usar dublês, ele queria que as cenas fossem reais, mas infelizmente, cara, já na época, todo o cuidado para não acertar o oponente é pouco. Ou seja, todo o cuidado era necessário, tá? Porque nós estamos aqui lidando com um filme que é full contact, contato inteiro, né? Totalmente contato, né? É um contato com o rosto do seu adversário e tudo mais, full contact, enfim. Mas só que o full contact, eu já pratiquei, eu sei como é que é, ele não é aquele esporte que acerta o rosto do adversário. Você tem que, né, na hora que você for desferir um chute, que é muito diferente do karatê,
e até no kickboxing, o full contact é mais ou menos igual ao kickboxing. Quando você vai desferir um chute do adversário, você tem que calcular, o cálculo, na verdade, agora eu me expressei aqui, né, da forma correta. O cálculo, na hora do treinamento do full contact, ele é deveras importante para não acertar o rosto do oponente. O cálculo. Então, full contact é isso. Ele é bem diferente da arte do karatê, Shotokan, né? E pelo que eu vi aqui, pelo que eu entendi, o Jean-Claude, ele acabou não tendo esse cálculo, né? Ele acertou o rosto de alguns atores ali, e isso entrou para a história. Mas falando aqui do filme em si, o filme, obviamente, não é um filme que tem o Jean-Claude Van Damme no papel principal. Ele, embora ele tenha o Van Damme, ele tem o Van Damme como um grande reforço do filme, tá? Enfim, ele traz uma espécie de retomada do Karate Kid, porque o filme tem muito a ver com o Karate Kid, personagem que é intimidado, ele não consegue se dar bem, muda para uma vizinhança, não consegue se dar bem, e depois deve aprender a verdadeira arte, né? Da arte marcial do qual ele era fã, porque esse personagem, né, que é o personagem do Kurt McKinney, ele é fã do Bruce Lee, ou seja, ele venera a arte do Jeet Kune Do, tá? Então, por ele ser muito fã do Bruce Lee, ele tenta, né, mostrar que o Jeet Kune Do ele é uma arte superior ao karatê que ele praticava em Los Angeles, na academia que o seu pai montou, tá? Enfim, só que quando acontece algumas coisas do filme, né, o Van Damme ele já aparece no primeiro ato, não, né? Nos primeiros minutos do filme ele já aparece. Só que quando o pai desse personagem, do Kurt McKinney, que o nome do personagem é Jason Stillwell, o Jason Stillwell ele acaba presenciando uma luta do pai dele contra a organização, spoiler de leve, a organização de criminosos da qual o Van Damme ele estava representando. E essa organização, eles têm como objetivo roubar os dojos de karatê, de artes marciais, de várias escolas, tomar posse de vários dojos, né, de karatê. E com o dojo do pai do Jason, isso não é diferente, mas enfim, né, de uma forma eles não tomaram conta, embora o pai do Jason ali, ele resistiu. Mas quando o pai do Jason perde a luta para o personagem do Jean-Claude Van Damme, que eu vou te dizer aqui, o nome do personagem do Jean-Claude é Ivan Kraschinsky, o russo. Ele é o russo que estava representava essa organização de criminosos que era comandada por um carinha ali, tá? Ele era praticamente o guarda-costas ali, o leão de chakra, o Jean-Claude Van Damme, o guarda-costas. Mas é um cara durão. O Ivan Kraschinsky é um cara durão no karatê, já venceu vários torneios e não tinha ninguém que seria páreo para ele. Pelo menos é o que a trama do filme, o roteiro do filme já estabelece nos primeiros minutos de duração ali, tá? Enfim, nos primeiros minutos do filme. Aí o que acontece, né? O pai do Jason, ele pega o Jason, pega a mãe, a esposa e tudo mais, a mãe do Jason, se mudam para Seattle, Washington. Eles se mudam para Seattle. Só que quando eles se mudam para Seattle, o Jason, né, ao mesmo tempo, ele faz amizade com um personagem negro, que é o RJ, né, RG, tá? Ele faz amizade com esse personagem negro que é bastante carismático, ele é bastante divertido de ver, é aquele personagem também que ele se transformou em uma figura icônica, né, que ultrapassou as barreiras do tempo. Só que ao mesmo tempo que o Jason ele faz amizade com RJ, né, como diz aqui na nossa tradução, ele também vai presenciar, na verdade ele vai, né, conhecer não, né, ele acaba vendo que há um outro personagem que é o Scott, um gordão alemão, também bastante carismático, ele é bastante divertido também, assim como o RG, e esse personagem, o Scott, ele odeia o RG, né, o RJ, ele persegue esse personagem negro em praticamente os 2 atos do filme, ele acaba perseguindo, tá? E as perseguições do Scott para com RJ
são muito engraçadas, são muito divertidas. É claro, o Scott é um gordão, e por ele ser gordão, né, ele sofre para perseguir o RJ, que ele consegue lidar de uma forma assim, primordial, né, as manobras que ele faz com o skate dele. Então o RJ, ele é mais assim, ele é mais solto, né, e tudo mais, enquanto o Scott é aquele gordão que acaba se dando mal. E depois o Scott chama alguns caras ali, né, que o Scott também está numa academia de karatê. Inclusive essa academia de karatê tem um sensei ali que já ganhou, né, disputou vários campeonatos de full contact e ganhou, venceu, tá? Enfim, aí quando esse sensei não pôde mais, né, tomar conta da academia, ele deixa um outro cara ali, né, como sensei secundário, tá? O treinador assistente, que é o Dean, o nome dele. Enfim, só que aí o Dean, ele, né, acaba tomando algumas decisões ali que sai meio fora, né, da arte marcial, do princípio da arte marcial, né, que é só defesa pessoal. Que ali na academia do Dean ali, eles botam aqueles caras ali pra já lutar já. Ou você luta com o cara ali, ou você realmente prova que você é o cara mesmo, que você vai suportar o treinamento e tudo mais, as lutas e tudo mais, ou você tá fora. Infelizmente, o Jason Stillwell, por alguns motivos ali que eu não vou revelar, ele acaba indo parar nessa academia ali, né, dos cascas grossas de Seattle, e aí ele tem que provar as suas aptidões e ele, infelizmente, ele falha, ele não consegue provar. Aí temos tudo isso, temos o pai do Jason que quer que o Jason não se meta em brigas. O pai do Jason é totalmente contra a agressão física, a violência e tudo mais, contato físico, ele é totalmente contra. Aí o Jason fala, pô, se não brigaram, o que esses caras vão fazer comigo, né? Os caras vão me dar, os caras vão me surrar toda hora, eu preciso aprender. O roteiro do filme, ele não difere em nada do Karate Kid. Só que eu vejo o Retroceder Nunca, Render-se Jamais como um Karate Kid evoluído. Ele é um Karate Kid mais agressivo. Mas a premissa do filme, o roteiro, ele não difere em nada. Aí vocês perguntam, pô, mas e o Van Damme? O Van Damme você tem que esperar, até ele aparecer no final para ele representar aquela organização de russos, de criminosos ali. Ele é um russo, né? Não é a organização russa. Mas a organização de criminosos que querem tomar o dojo, e para que isso seja possível, eles participam de um campeonato de full contact, onde esse sensei, que é muito bem quisto ali na região de Seattle, ele é o campeão, ele vai ter de disputar com o personagem do Jean-Claude, que é o Ivan Krasinski, e outros lutadores ali. Eles são russos, eles são todos russos, pelo que eu vi ali, são russos, né? Só que aí, meu irmão, aí começa um torneio bastante agressivo, né? O torneio começa a ficar bastante agressivo ali. E eu não vou contar o final, cara. O meu papel aqui não é analisar ou Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Mas eu vou deixar minhas considerações finais, porque o vídeo já está chegando ao fim. É um filme muito bom, é um filme divertido, é um filme que você dá risada. É um filme trash. É um trash, assim, totalmente trecheira. Mas é trecheira. Acontece algumas coisas no filme, cara, que você acha surreal. Um torneio de full contato. Esse filme foi exibido na Band, também a dublagem também é bem trash. Tem alguns áudios comidos ali, a sincronização dos áudios, a mixagem dos áudios não deu muito certo na época lá que eu gravei. Enfim, Retroceder Nunca, Render-se Jamais é um filme que mostra as aptidões de Jean-Claude Van Damme. Ainda não era o papel principal do Jean-Claude. O papel principal desse ator belga viria posteriormente após o Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Bom, se eu fosse avaliar aqui o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, eu daria uma nota... o 9.8, cara, porque é um filme muito divertido, e é claro que ele tem aquela lição de moral, aquela mensagem no final, e para que vocês vejam o que acontece com o personagem do Jason Stillwell e com o Jean-Claude Van Damme, é necessário que vocês assistam o filme, beleza? Fiquem ligados no canal, que o próximo sábado estarei voltando, prosseguindo com a análise Heróis da Ação. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.